com ele, né? Ezequiel, tem que escovar os dentes, Ezequiel, tem que arrumar a cama, né? Depois que a gente fez uma rotina, fez o quadro, né, da rotina que você vai falar daqui a pouco, né? É natural, o Ezequiel já acorda, vai escovar os dentes, né? A única coisa que eu falo com o Ezequiel é, Ezequiel, como é que tá a rotina, né? Ele já fala, já escovei os dentes, já fiz a oração, já li o livro. Então, ou seja, diminui os conflitos, né? Às vezes o pai tá ali toda hora, né? Filho, faz isso, faz aquilo, mas assim, não tem horário. Aí a criança aprendeu a fazer na hora que ela quer. Agora, quando você tem um horário que você alinhou isso antes com o filho e foi ensinando, a criança aprende que aquilo acontece, né, que aquilo é natural e que acontece num período, num horário, por exemplo. O Ezequiel ele tem um horário lá para assistir desenho, por exemplo. A gente não vai ter conflito, por exemplo, o Ezequiel fala assim, eu quero assistir desenho agora. Não, ele sabe que tal horário ele assiste desenho. Né? Então diminui realmente os conflitos. Bom, ele tem ajudado muito aqui em casa. Para a criança que tem uma rotina, que ela já faz, os pais estão ali com ela, conversando com ela logo pela manhã, que ela tem um horário de acordar, de almoçar, enfim, os horários, né? As obrigações, os deveres dela. Ela tem uma segurança e uma previsibilidade a mais. Por quê? Porque acontece nessa previsibilidade do dia, quando ela sabe o horário dela escovar os dentes, quando ela sabe o horário dela, agora eu vou ler o meu livro, o horário dela fazer a lição do dever de casa, ela consegue, o próprio corpo já reduz a ansiedade, porque ela já está preparada, ela já tem uma noção do que vai acontecer no dia. Hoje é o dia de eu ir para a escola, hoje é o dia de eu entregar esse dever para minha professora, hoje é o dia de eu ver minha coleguinha, ou hoje é o dia de eu ser de férias. Então ela já está preparada para o que vai acontecer com ela no dia a dia. Outro benefício muito bacana, que é o desenvolvimento do hábito saudável. A criança que ela come no horário certo, e nós pais já tem estimulado, né? Um exemplo, meu filho ele gasta de meia hora a 40 minutos para ele almoçar bem, porque ali ele vai querer conversar alguma coisa, né? Criança, assim, você sabe que sempre tá ali colocando papo em dia com a gente. Então, assim, eu sei que o Ezequiel ele demora de 30 a 40 minutos um almoço. Muito bem alimentado, e eu já preparo ele para ir, escova os dentes e ele vai para a escola. Isso auxiliou no quê? Que eu vejo que o crescimento dele é muito melhor. Ele vai criando higiene também, sono e também hábitos saudáveis desde cedo, né? Quanto mais cedo a rotina ser implantada na vida da criança é melhor. Melhora também na autonomia e independência, porque o que acontece também é o seguinte, elas aprendem a realizar as pequenas tarefas por conta própria. Isso faz que gera nele também uma certa autonomia. Um exemplo assim, você já sabe fazer? Sim, eu já sei fazer aquilo. Ele já reconhece que ele consegue fazer aquilo. Isso é uma autonomia. E também vai melhorar o desempenho acadêmico. Lembra que eu falei para vocês que a criança que não tem o horário de fazer o dever de casa é totalmente diferente daquele que tem a rotina? Por quê? Porque se ele já tem um horário para fazer seu dever de casa em casa, quando ele chega na escola ele não estranha. Por quê? Porque ele já está acostumado a poder ler o seu livro, a poder estudar, ele já deixa um tempo preparado para aquilo. Pode ser que até a prova seja diferente, mas ele já assimilou o que ele já viu em casa. Alguma dúvida, né? Que ele tira com a mãe ali. Também, né, tem o exemplo de alunos, né? Alunos que têm dificuldade na matéria, porque não tem um hábito de estudar em casa. Não tem, isso também é importante. Às vezes você chega para um aluno, né, se pergunta para ele se ele estudou em casa durante a semana. E ele fala, não, eu falo assim, você tem na rotina sua um dia, um horário para estudar, e não tem. Então, realmente a rotina ela influencia muito no desempenho acadêmico da criança. Porque ela tendo na rotina dela o horário para estudar, né? Ela vai criar o hábito de estudar. Sim.
né? Então ela vai Verdade. ter esse hábito de estudar, ela vai ver que é algo normal, é algo que faz parte da rotina, é algo que ela tem que fazer, né? Isso. E também a gestão do tempo. Quando a criança ela já tem uma noção, no quadro da rotina, já coloca lá o horário dela acordar e o horário dela tomar o café da manhã, ela não tende a estranhar, ela não estranha, porque ela já está acostumada com aquele tempo, com aquele dia, aquele momento ali com o pai, com a mãe, com os pais, com a irmãzinha. Então ele tende também a cumprir os prazos. Ele já sabe, um exemplo, eu vou colocar o meu brinquedinho agora, porque eu sei que se passar dali 15 minutos já não dá mais, então eu não cumpri a minha rotina. Que a gente sempre mostra para o Ezequiel, você fez isso? Você fez aquilo, filho? É importante você cumprir para não ficar coisas acumuladas. E é tão legal que Ezequiel ele dorme todos os dias no mesmo horário e acorda todos os dias no mesmo horário. Demorou pra Ele é um chegar reloginho agora. Demorou pra chegar nesse nível, mas ele dorme e acorda certinho no mesmo horário, né? Não precisa nem de relógio, despertador. Verdade, amor. E ó, quem estiver gostando aí, deixa o coraçãozinho aí. É isso mesmo, pessoal. Ajuda aí minha esposa aí, Se compartilha estiver gostando da aí. live, já vai colocando coraçãozinho, compartilha, por favor. Se tiver, né, alguém que tem essa dificuldade, a gente tá aqui para aprender juntos. E também tem o desenvolvimento social e emocional. A criança, quando já tem uma rotina, a interação dela é totalmente diferente, porque ela vai vendo as mudanças que vai acontecendo, até mesmo no dia a dia, que acontece alguma frustração, que faz parte do desenvolvimento da criança, né? A gente fala um não, a gente poder explicar para ela o porquê daquilo, por que não pode naquele momento, por que deve ser feito. Ela já tende a poder relacionar melhor com seus sentimentos, com a emocional dela. Estabilidade emocional também, que o que acontece? A criança aprende a lidar com a base sólida e rotineira. Um exemplo, tudo que é feito todos os dias, ela tende também a assimilar. E ela começa também a ser, é uma base. Isso que a gente está conversando agora é uma base para ao longo do futuro. Porque no trabalho, ela vai ter que seguir um horário. No trabalho, ela vai ter que entrar no horário certo. No trabalho tem um horário certo de almoçar, tem um horário para voltar. Então, esse pedacinho que a gente está fazendo é a base para ela ser preparada. Também melhora no sono, né? A gente acabou de comentar agora que o sono ele é muito importante porque desenvolve físico da criança, cognitivo, que ajuda, né, no desenvolvimento dela. Isso é muito importante. E a criança fica menos irritada, né? É. Porque se a criança que ela não dorme bem, ela não come bem, Verdade. ela fica irritada. Então, até fala-se da higiene do sono, né? A criança tem que ter um horário para dormir. É difícil no começo, mas para nós foi difícil, né? Foi. Mas a gente foi lá, continuou, lutou para que eles aprendessem a dormir no horário, acordassem no horário. E hoje nós vemos o resultado e como isso tem afetado o comportamento deles, né? Verdade. Positivamente. Uhum. E o desenvolvimento também da habilidade cognitiva, que acontece. A gente acabou de falar, né, dos malefícios e agora dos benefícios, que mostra também quando a criança ela tende também um horário ali para estudar, para poder fazer, ela já está sendo preparada para uma faculdade futura, porque ela sabe que se ela começar a estudar, ela já vai ter o prazer de pegar um livro e ler, isso vai se tornar nela um hábito. E tudo que é hábito, ele não vai ver como um peso mais, ele vai ver como algo bom para ele. Eu preciso estudar para mim poder ir bem na prova. Eu preciso fazer isso para mim poder ir bem nas minhas rotinas em casa. E até mesmo também ajuda em muitas reduções de conflito. Porque o que acontece? Aquilo que se torna no começo realmente é sacrifício, porque o que acontece? Você vai explicar para ele com carinho, você vai falar para ele, é claro que nos primeiros dias ele vai errar, porque ele não está acostumado, mas depois se torna tão natural que evita, por exemplo, você ficar chamando toda hora, vem almoçar, evita esse tipo de coisa. A criança já vai
conciliar, não, minha mãe tá lá no fogão, então é óbvio, é o horário de eu almoçar, então ele, automaticamente, às vezes você vai falar uma vez, ele já vai estar lá esperando pra almoçar. Que nem Então evita Ezequiel, às esses vezes eu conflitos. ficava com ele, né? Ezequiel, tem que escovar os dentes, Ezequiel, tem que arrumar a cama, né? Depois que a gente fez a rotina, fez o quadro, né, da rotina que você vai falar daqui a pouco, né? É natural, o Ezequiel já acorda, vai escovar os dentes, né? A única coisa que eu falo com o Ezequiel é, Ezequiel, como é que tá a rotina, né? Ele já fala, já escovei os dentes, já fiz a oração, já li o livro. Então, ou seja, diminui os conflitos, né? Às vezes o pai tá ali toda hora, né? Filho, faz isso, faz aquilo, mas assim, não tem horário. Aí a criança aprendeu a fazer na hora que ela quer. Agora, quando você tem um horário, que você alinhou isso antes com o filho e foi ensinando, a criança aprende que aquilo acontece, né, que aquilo é natural e que acontece num período, num horário, por exemplo. O Ezequiel ele tem um horário lá para assistir desenho, por exemplo. A gente não vai ter conflito, por exemplo, o Ezequiel fala assim, eu quero assistir desenho agora. Não, ele sabe que tal horário ele assiste desenho. Né? Então diminui realmente os conflitos. Muito bom, ele tem ajudado muito aqui em casa. A respeito também do ensino de responsabilidade, né? Que desde pequeno, se ele aprender, ele ou ela, eles aprenderem a guardar os brinquedos, eles vão ser zelosos com as coisas futuras, vão ser zelosos com o celular, vai ser zeloso com coisas grandes. Então, os pequenos blocos hoje vai formar uma construção da manhã, né? E também a responsabilidade de executar a tarefa, né? Porque Exatamente. desde o momento que você ensina o seu filho, ó, você tem que fazer isso em tal horário, né? Você ensinou. Ele vai aprendendo a ser responsável, que ele tem que fazer aquilo, né? Por exemplo, o Ezequiel tem que cuidar do coelhinho. Ele tem que dar comida pro coelhinho. Então ele já aprendeu a responsabilidade dele. Ele tem que cuidar do coelhinho. E a gente sempre cobra. Filho, você já deu a comidinha pro seu coelhinho? Você precisa fazer isso. Porque senão as consequências, ele vai ficar fraco, a gente explica pra ele. E ele tá sempre cuidando. E a gente orientando.